nós vamos falar um pouco sobre a carta de número 12, os pássaros, do baralho cigano. Vamos falar sobre interpretação, junção, dicas. Essa lâmina é muito interessante, tá? Porque ela traz diversas interpretações, porém o principal dela é a leveza. Olhar a graça, o cuidado, dar atenção aos pequenos detalhes do que for, tá? Antes da gente falar sobre parceria, sobre diálogo, sobre comunicação, é dar atenção aos detalhes, né? E entendemos que tudo é possível. Quando a gente começa a observar os pequenos detalhes em tudo. Tudo pode ter dois lados, mas basta a gente querer olhar pelo ângulo positivo, pelo que realmente é essencial, pela essência da nossa vida, entender que quando estamos com as pessoas, são as trocas, são os aprendizados, sempre alguém passa na nossa vida para nos ensinar de alguma forma. Então, essa troca é importante, entender que quando a gente fala com alguém, né, porque ela vai trazer a comunicação, a conversa, o diálogo, a parceria, mas quando a gente fala com alguém, a pessoa vai entender aquilo que está dentro dela, como ela reage àquela situação, aquilo que você está falando. E até mesmo, às vezes, a gente está falando e às vezes a gente não está comunicando, né? A gente está falando e ninguém está nos entendendo. Ou também a gente não entende aquilo que o outro fala. Porque você vai falar com a sua base, o outro vai entender com a base dele. Né? Não tem como a gente querer estar ali e fazer com que a pessoa entenda claramente aquilo que você está falando. Então tem essa troca, tá? Qual a orientação? O essencial. Tirar todos os julgamentos, tirar toda a dificuldade da comunicação, tá? Muita orientação dela também é com relação à leveza da vida, leveza nos relacionamentos, leveza no trabalho, leveza dar atenção o que é bom, o que é alegre. Então ela vem trazer também a interpretação de alegria, felicidade, momentos de muita contemplação. Então quando você olha os pássaros no céu, você está olhando os pássaros voando levemente, não dá essa sensação que eles estão voando, eles estão livres, né? Então, é o estar livre, sem querer ter essa necessidade de se prender, né? Diante a tantas tarefas, a tanta cobrança, a tanta necessidade disso, daquilo, que muitas vezes é colocado por nós mesmos, né, e pela sociedade, mas ela traz isso, ela traz essa alegria, tá, dessa leveza, como também deixar o outro livre, né, então observa que tem dois pássaros, aonde um chega trazendo no bico, né, tá vendo que no bico ele tá trazendo um gravetinho, então é essa troca, tá? Então, os pássaros, por exemplo, ele é livre e depois ele volta, né? Então, assim, tudo aquilo que é necessário volta, o que não é necessário parte, tá? Vai depender das cartas ao redor. Com relação ao amor, ela no jogo, normalmente, ela vem como relações no início, tá? Onde são relações sem compromisso ainda, são relações, né, que a gente chama ficando, né, com as pessoas, ou aqui no caso um parceiro ou uma parceira, tá? Então é aquele início do relacionamento. Aí, qual é a dúvida? Qual é a confusão? Quando você vai fazer uma orientação que sai os pássaros. Não tem sentimento, porque tá no início. Realmente, normalmente quando ela vem junto com os livros, falando que está se conhecendo, só que existe aquele encantamento de início, onde você cria um monte de expectativas, e aí que tá
uma das orientações. Não crie as expectativas, não idealize, mas deixe leve, sem cobrança, tá? Por quê? Porque muitas vezes acontece de começar a cobrança, começar o controle, e aí essa orientação dessa carta é isso. Principalmente, mas o relacionamento já tá há muito tempo. E sai ela. Trazer a leveza, trazer aquele sentimento do início, né? Daquela alegria, da felicidade, de estar junto com a pessoa, aproveitar a parceria. Porque a maioria das vezes, tá? Ela sai como dando orientação, né? Em alguns casos, principalmente quando ela vem com a montanha, né? Num relacionamento que já é duradouro, já tem um bom tempo. Ela vem falar disso, da rotina, né? A rotina deixou um pouco desgastado. E aí vem os pássaros, que vem trazendo isso. Recupera a leveza, né? Retoma. E se vem com o cavaleiro também fala, né? A orientação é buscar essa leveza, buscar essa comunicação, buscar essa parceria. Muitas vezes os relacionamentos vão deixando isso de lado. Já conquistou? Porque existe a necessidade de conquista, né? Depois que conquistou, não deixando de lado aquela parceria, aquilo que era gostoso no começo. E aí vai deixando isso de lado. E aí depois, aí vem muitas vezes cartas com relação a outras prioridades, né? Então, os pássaros falam sobre isso, sobre essa contemplação, né? Não só relacionamento amoroso, relacionamentos de família, amigos. Ela vem falar sobre sociedade também, parcerias de trabalho, momentos de comunicação, que vai diferenciar, como todas as outras cartas, perguntas, o jogo, a casa e as cartas ao lado, tá? Então, ela, por exemplo, vamos falar da diferença do pássaro com a cegonha. A cegonha, ela tá sozinha, né? Então, aquilo que é falado, que você tem que falar para alguém, você tem que fazer algo, né? Algo novo que tá surgindo. Já os pássaros é uma comunicação, tá? É mais pessoas. Aqui não é sozinho, tá? Então, ela vem trazer essa questão de você se comunicar, né? Quando ela vem, por exemplo, com a árvore, ela vem falando sobre a questão de uma comunicação que pode ter entendimento, uma conversa que pode ter entendimento, mas principalmente respeitar onde termina um limite, começa outro. Onde termina o outro, começa o seu, né? Então, é o entender, tá? O entender que você tem uma história, o outro tem uma história e assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, com o jardim, uma festa. Então, sai um jogo de relacionamento, a cegonha, o jardim e os pássaros. Você pode conhecer a pessoa, né? Você pode conhecer alguém numa festa, num parque, em algum local social. Aí vem o sol, provavelmente vai ser de dia. Aí vem as estrelas, provavelmente vai ser à noite. Com relação ao lado profissional, trabalho em equipe, porque, como eu falei, é mais do que um, diferente da cegonha. Normalmente a cegonha é uma pessoa mais individualista. Já os pássaros não, gostam de estar com as pessoas. Então, ela vem trazer esse trabalho em equipe, parceria, sociedade, né? Contato, trocas, tá? Na saúde, ela indica problemas. Normalmente, tá? Cansaço, desânimo, fadiga, problemas que estão mais ligados à parte psicossomática, podendo representar também gravidez de gêmeos, tá? Quando vem junto com a cegonha, junto com a carta, junto com a cobra, junto com o livro, avalia, tá? Principalmente quando você pergunta sobre saúde. Pode ser gravidez de gêmeos, tá? Se você está perguntando sobre gravidez, ela pode trazer essa representação de gêmeos, tá?
Mas existe também a interpretação com relação a você confiar, né, nas suas próprias asas. Então, por isso que ela vem trazer essa liberdade, tá? Voltando lá um pouquinho na liberdade, que é uma das orientações, das interpretações principais. Fazer voos, confiar nas suas asas, estar livre sem... É uma liberdade com sabedoria, tá, gente? Não é uma liberdade de tô nem aí pra ninguém, não. As pessoas confundem um pouco isso. É uma liberdade com sabedoria. Confiar na leveza, na tranquilidade, tá bom? No amor, né, nos relacionamentos, pode ser paquera, né, como eu falei, pode ser início de relacionamento, paquera, carinho, tá? A pessoa tem estado de graça, pode estar apaixonado. Aquela alegria, né, no novo, no descobrir, uma das cartas, ela vai representar sim, ela é super positiva, tá? Mas ela quando vem, por exemplo, perto da carta que representa você no jogo, né, o seu consulente que você tá jogando, ela tem um extremo... sabe a cereja do bolo? Ela vem mostrar no jogo a cereja do bolo, aquilo que você não... aquele detalhezinho que você precisa colocar. No trabalho, ela não vem trazer só parceria, ela vem trazer aquilo que te motiva a sua alma, aquilo que você coloca o seu coração, aquilo que você acorda todo dia para fazer com vontade, sabe? Não deixa de ser trabalho para ser algo motivacional para você, que você coloca tudo, né? Ainda mais se ela vem com o coração, né? Então é essa troca, tá? Nada se faz sozinho, né? Precisa estar em conjunto, precisa estar com as pessoas, a troca. A gente não faz nada sozinho. E reconhecer que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo tá na mesma aprendizados. Você erra, o outro erra, você acerta, o outro acerta, você tem qualidades, o outro tem qualidade, você tem defeitos, o outro tem defeitos, você tem sua história, o outro também tem sua história. E principalmente quando vem com a carta da árvore, tá? Vem falar isso, vem falar sobre o respeito com o outro, com o coração, por exemplo, né? Torre, é algo que você precisa trabalhar dentro de você, suas emoções, porque você tá precisando trabalhar dentro de você primeiro as suas emoções para poder compartilhar, né? É o compartilhamento, é o se unir para crescer, é o se unir para as coisas darem certo, né? Podendo também, né, o seu lado, vamos falar um pouquinho do lado negativo dela, que ela tem também, tá? Tudo, né? Tudo tem o positivo, tudo tem o negativo, por mais que essa carta seja ótima. Mas ela tem o seu lado negativo, principalmente se vem na casa negativa, a questão de ficar atento também com quem você compartilha, ou se você não está compartilhando. Fica atento, se ela vem com a cobra, fica atento com fofocas. Ela tem essa interpretação de fofocas, de falar. Então, assim, a comunicação, prestar muita atenção na comunicação. Só que a diferença, tá? Uma dica aqui. A diferença dela com a cegonha normalmente é você que vai estar fazendo fofoca, tá? Aqui você vai estar fazendo parte da fofoca, né? Você vai estar participando. Então, provavelmente alguém vai trazer, tá vendo? Trazendo informação, trazendo a comunicação, trazendo algo, né? É uma mensagem que alguém tá te trazendo através da fala, tá? Se tiver junto a carta do aviso, aí pode ser escrita. Então, essa carta, ela fala sobre isso, sobre a comunicação, sobre a leveza, sobre as pequenas alegrias. Ela vai falar sobre compartilhar. Se ela vem com cão, ela vai falar sobre amigo. Com criança, por exemplo, cuidado, você pode estar falando algo de forma imatura. Se ela vem com a cegonha, né? Já falei sobre isso, mas repetindo, se ela vem com a cegonha, aviso, cegonha, livros, pode falar sobre gravidez, tá? Se ela fala sobre trabalho, cobra, se vem o livro, cobra e ela, discussão no trabalho, tá, gente? Discussão, desentendimento, brigas,
Se ela vem como jardim, recepção, coquetéis, festas, passeios ao ar livre, né? E se ela vem, por exemplo, com aliança, o caixão, ela tá falando sobre estar, né? Então, uma conversa com alguém que você se relaciona, tá? Tendo mudanças. Ah, mas essas mudanças é finalização? Não, vai depender das cartas adiante, porque o caixão, ele vem trazer mudanças de ciclo, tá? Aí, se vem a torre, se vem a casa, aquele relacionamento que era só um relacionamento ainda não com comprometimento, passa a ter comprometimento, tá? Pode passar para um namoro, se tá namorando um noivado, se tá um noivado, um casamento e assim por diante, tá? Então, essa carta, espero ter passado um pouquinho dela. É uma das cartas que eu acho interessante no jogo. Traz bastante orientação, detalhes, avisos. É extremamente importante porque é justamente a troca, tá? Ah, um exemplo, se vem com urso também, ela vem falar sobre julgamentos. Então, você pode estar com cuidado, você pode estar conversando com alguém com julgamentos seus, tá? Então, atenção. Vieram me perguntar sobre a questão de cortes, jogos, né? Que tá com ansiedade em abrir. Uma dica, tá? Estuda bastante o significado das cartas. Eu sei que dá ansiedade, mas antes você saber todos os significados das cartas para você jogar e abrir o seu jogo com significados do que você abrir e interpretar errado. É pior, tá bom?